Paz do Senhor, TBC. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de compartilhar uma reflexão com a igreja e agradeço ao pastor e à pastora pela oportunidade. E o que veio ao meu coração para nós refletirmos brevemente é um salmo muito poderoso que eu convido todos vocês a lerem na íntegra depois dessa breve reflexão, que é o Salmo 37. Esse Salmo 37, ele é poderoso porque ele ministra diretamente àqueles que são vítimas da crueldade do mundo, aqueles que são perseguidos por professarem a fé em Jesus, ou aqueles que são injustiçados pela inveja, ou aqueles que são feridos emocionalmente por causa da cobiça, por causa da traição, ou aqueles que são feridos pela crueldade, pela maldade. E esse salmo, ele é uma série de ordens que o Senhor nos dá para nós lidarmos com as pessoas maldosas, com aqueles que nos prejudicam. E o Senhor diz assim, Salmo 37, versículo 1, eu vou ler até o 8. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. E eu vou ler o 9. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Este salmo, irmãos, ele é poderoso, porque ele mostra uma coisa que o Senhor quer que nós vivamos na nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos capazes de que o mal passe por nós, mas ele não permaneça em nós. As pessoas podem ser cruéis conosco, as pessoas podem ser ignorantes, mas nós não devemos imitar a crueldade e o mal que passa por nós. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar que Ele justifica todas as nossas pisaduras, confiar que Cristo já pagou pelos pecados daqueles que erram conosco e já pagou pelos nossos pecados também. Basta que nós aceitemos. Nós não precisamos orar para que Deus derrube o mal que nos afronta, pois o mal já está derrotado. O mal já está derrotado. O Senhor já veio, Ele já tirou o pecado do mundo. Basta que nós aceitemos a herança do Senhor para que o pecado saia das nossas vidas. Então, muitas vezes o que nós precisamos é pedir ao Senhor que nos dê forças. Muitas vezes nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pela fúria que nós deixamos nos levar a xingar, a devolver o mal com o mal, a devolver na mesma moeda para aquelas pessoas que muitas vezes nos magoaram. Nós precisamos pedir arrependimento pelo Senhor. Precisamos nos arrepender muitas vezes e não pedir para derrotar aqueles que nos causam inveja ou aqueles que nos causam fúria. Nós precisamos pedir que o Senhor nos faça viver essa promessa. E nós não devemos temer o mal, nós não devemos temer andar pelas ruas nas horas tardes, ou os bandidos ou os assaltantes, porque a pior coisa que pode nos acontecer é a morte. E o Senhor tem uma outra promessa, agora ligando esse Salmo 37 com uma passagem em Isaías. O Senhor tem uma promessa para aqueles que morrem no Senhor. E é por isso que nós não devemos ter medo nem nos aborrecer com os maldosos, porque assim diz o Senhor, em Isaías 57, versículo 1. O justo perece
e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. Irmãos, nós temos uma promessa, até mesmo se o pior acontecer conosco, até mesmo se o nosso sangue for clamado pelos maus, pelos bandidos, assaltantes, aqueles que descansam no Senhor entrarão na paz. Nós não temos nada a temer. Nós não devemos agir por medo. Nós não devemos nos enraivecer com a ira, nem nos revoltar. Tudo o que nós precisamos fazer é confiar no Senhor, é confiar nas promessas deles, é confiar em Jesus Cristo, que veio por nós e nos salvou. Eu espero que essa breve reflexão possa ajudar os irmãos a se curar daqueles que magoaram, para que vocês possam orar para aqueles que magoaram vocês, orar pelos seus inimigos, assim como o Senhor Jesus nos instruiu a fazer. Que nós não temamos o mal, que nós não nos aborreçamos com a inveja de familiares, de amigos próximos, que nós possamos orar por eles, que nós possamos orar a Deus pedindo cura emocional no nosso coração, que nós possamos viver a promessa de o mal passar por nós, mas não permanecer em nós, porque nós somos filhos do Altíssimo, e Jesus limpou as nossas vestes na cruz. Que possamos viver essa promessa com convicção. Eu gostaria de orar brevemente com a igreja. Senhor nosso Deus, ó Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa promessa que o Senhor deixou no Salmo 37, Senhor. Que nós possamos tomar posse dessa palavra, Pai. Que nós possamos ser curados de todas as mágoas que nós criamos por causa da maldade dos nossos irmãos, de maus entendidos. Que nós possamos orar pelos nossos familiares, Pai, que nos machucaram, que nos abandonaram, negligenciaram seus papéis. Que nós possamos, Senhor, abraçar novamente irmãos distantes, amigos distantes. Que nós possamos perdoar, Pai, dívidas, que possamos perdoar traições, que possamos perdoar até mesmo agressões físicas, Senhor, de feridas contra nós. Ó Senhor Deus, que possamos viver a promessa de o mal passar por nós, mas não permanecer em nós, e que através do arrependimento sincero possamos seguir em frente, viver as Tuas promessas e herdar a terra por sermos mansos, viver a Tua promessa, pois nesta terra está o Seu reino, Pai. Nós não iremos ser separados aos céus e ir para um lugar diferente. O Seu reino descerá a essa terra, por isso Cristo nos ensinou, venha a nós o vosso reino. Que nós possamos, Pai, viver os céus e o paraíso aqui nesta terra, através de tudo que Jesus Cristo nos proporcionou. Essa oração fazemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela oportunidade.